Olá pessoal, hoje eu gostaria de falar um pouquinho com vocês a respeito de Bento XVI e as suas contribuições teológicas e espirituais, não só para a minha vida, mas também para a vida da igreja. Bom, no caso da minha vida, pessoal, Bento XVI ele foi fundamental no início da minha formação. Por quê? Quando eu fiz teologia, muito tempo atrás, junto com os seminaristas, me formei junto com eles, né, na graduação, mas não na qualidade de seminarista, nunca fui seminarista. O seminário ele era tomado pela teologia da libertação. E a gente tinha muito pouca referência fora de coisas boas. Eu não conhecia o Padre Paulo Ricardo na época, ele era muito pouco conhecido. Né? Até a Canção Nova era muito pouco conhecida, a gente não tinha mais nada na televisão, nas redes sociais, a gente não tinha os apostolados que a gente tem hoje, a gente não tinha as editoras e livrarias católicas, muitas traduções que a gente tem hoje de muitos santos, de muitos teólogos, um Garrigou Lagrange, era muito difícil de conhecer. Então, pessoal, por graça divina, por misericórdia, a gente tinha um Papa chamado Bento XVI e ele, então, tinha os seus documentos belíssimos e com profundidade, né, e com correção, corretos. Né, e alguns de seus livros que começaram a ser publicados justamente porque era Papa, né, e não dava para evitar de publicar. E aí, pessoal, então, ele nem precisava falar diretamente contra os erros, o modernismo, o relativismo, né, aquela ideia de falso ecumenismo, diálogo interreligioso, a teologia da libertação. Ele falou contra tudo isso, mas ele nem precisava, os relativismos que as famílias estavam enfrentando, em questões de bioética e tudo mais, ele nem precisava falar dessas coisas, muito embora tenha falado, porque bastava a gente ler os livros dele, as obras dele, e comparar, pessoal, com o que era ensinado a respeito da teologia da libertação, e a gente via que pobreza e que coisa mundana era aquela doutrina, que era uma doutrina justamente ruim, porque foi uma doutrina forçada por uma questão de tentar implantar um viés ideológico dentro da igreja. Então não tem como aquilo ter beleza, ter profundidade e ter verdade. Né? E a gente lia Bento XVI, a gente via transcendência, a gente via profundidade, a gente via a verdadeira fé católica, a gente via ali, pessoal, aquele Cristo que a gente experimenta na nossa vida interior. Então ele foi fundamental. E aí você então vê que ali não tem erro, e você identifica o erro. Né? Então isso foi fundamental, não só para mim, mas para muitas coisas, porque ele foi um dos pioneiros nisso, pessoal. Foi a partir de Bento XVI, então, que as pessoas começaram a criar uma maior consciência. E hoje a gente chegou até aqui com tudo que a gente tem, que ainda tem muito caminho pela frente, mas graças a ele. Então, pessoal, o que a gente pode falar mais a respeito de Bento XVI? Bom, primeira coisa, ele foi o presidente da comissão que publicou, que editou aqui, que criou, né, produziu e publicou o Catecismo da Igreja Católica, pessoal, que são as verdades da nossa fé compiladas. Ele era muito bom na área de teologia fundamental, né, introdução à teologia, e na parte de dogmática, os dogmas da nossa fé estão aqui. Tudo aquilo em que cremos, como celebramos, como vivemos e como rezamos. Né? Então, pessoal, depois, a introdução ao cristianismo, também uma obra dele, em que ele vai destrinchando mais o creio, mais do que está destrinchado aqui no Catecismo da Igreja Católica. Né? É uma obra, de fato, introdutória, bem antiga dele. Ele também, não só essas fontes da nossa fé, pessoal, que são as fontes que nos vêm da tradição, e nos vem também do Sagrado Magistério, aquelas verdades da nossa fé reafirmadas ao longo de toda a história da igreja, mas ele fala de uma terceira fonte da nossa fé, que é a Sagrada Escritura. Quando ele fala a respeito da interpretação da Bíblia na igreja, pessoal, aqui é da Pontifícia Comissão Bíblica, mas ele sendo o prefeito da Congregação da Doutrina da Fé, ele era também o presidente aqui dessa comissão, ou pelo menos ele era um dos membros aqui, né? Mas ele que redigiu isso aqui. Depois, a Verbum Domini, um documento belíssimo a respeito da palavra de Deus, né? E esse já seria uma boa indicação, uma primeira boa indicação para vocês. Mas eu ainda não começaria por ele, eu começaria por esse aqui, que também está dentro do fundamento da nossa fé, né? Ainda dentro da teologia fundamental ali. Deus caritas est, Deus é amor. E ele fala aqui da primeira virtude teologal, a virtude do amor, pessoal. Bom, esse documento, sim, eu recomendo como sendo o primeiro para vocês lerem. Mas ele não parou falando só da primeira virtude teologal da caridade. Né? Ele falou também da fé, no ano da fé, em que ele fez o documento Porta Fidei, que é a porta da fé, e Spe Salvi, em que ele fala da esperança. Então aqui ele fala da fé, da esperança e da caridade, tratando então da nossa vida interior, pessoal. Isso é uma maravilha, um tesouro pra gente. Ele não só fala, né, dos fundamentos da nossa igreja, mas daquele que é o verdadeiro fundamento, origem e cabeça da nossa igreja, que é nosso Senhor Jesus Cristo, nessa coleção Jesus de Nazaré, belíssima, que já é uma próxima indicação que eu faço para vocês. Pessoal, aqui vocês começam a ver o Cristo de verdade, né? Não o Cristo
aquela confusão de Cristo Jesus histórico, Cristo da fé, mas nosso Senhor Jesus Cristo, o Jesus, o Cristo, o Verbo feito carne, o homem Deus, né? Aqui sim. E ele fala também a respeito daquela que é a mãe e a imagem da igreja, pessoal. Nossa Senhora, a filha de Sião. Um livrinho pequenininho, belíssimo, por meio do qual eu comecei a desenvolver uma verdadeira devoção mariana. Ele foi um dos livros que contribuiu para isso. E eu compreendi com mais profundidade os dogmas marianos que eu não entendia bem na época. Depois, pessoal, a respeito agora da origem da igreja, a partir de então, os primeiros discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo, a começar por São Paulo, depois os outros apóstolos e primeiros discípulos de nosso Senhor, os padres da igreja, aqueles grandes cristãos, os nossos pais na fé, que tomaram a igreja pela mão durante os 8 primeiros séculos, quando ainda não existia uma doutrina sólida, quando até a Sagrada Escritura lá no início estava sendo ainda discernida, quais são os verdadeiros evangelhos, são 4, quais 4, né? Depois os grandes doutores da igreja, pessoal, né, que dão os fundamentos da nossa doutrina e dão os fundamentos, são posteriores aos padres da igreja, alguns deles são padres da igreja, né? Mas dão os fundamentos da nossa doutrina e da nossa vida espiritual, como São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresinha do Menino Jesus, Santo Tomás de Aquino, aí dentre os padres da igreja, Santo Agostinho, e por aí vai, pessoal. E outra catequese aqui, um livro mais grosso, catequese sobre santos, pessoal, e aí ele vai longe em vários outros santos também. Livros maravilhosos para a nossa vida espiritual. Então entra um pouco de história da igreja, entra na nossa vida espiritual, fala dos santos. Não bastasse falar sobre a origem, a nossa igreja na origem, ele fala, pessoal, sobre a igreja no mundo de hoje. Então, compreender a igreja hoje, a luz do mundo, né? O Papa, a igreja e os sinais dos tempos, é uma entrevista isso aqui. Dogma e anúncio, aqui ele fala também, né, da igreja situada no mundo de hoje, uma questão pastoral aqui, lindíssimo esse livro. O Sal da Terra, um outro livro importante dele vai nessa mesma direção. Uma coleção Ser Cristão na era neopagã. Ser cristão no mundo de hoje, essa era neopagã em que vivemos. E um outro livrinho chamado Deus Existe, em que ele faz uma verdadeira apologética nessa entrevista. E aí alguns livros que vão nessa direção também pastoral e falando da igreja no mundo de hoje, pessoal. Caritas in Veritate, né? Falando justamente dessa situação do desenvolvimento humano no mundo de hoje. Ele fala sobre a vocação do teólogo no mundo de hoje. Essa declaração Dominus Iesus, que gera uma polêmica lascada, mas que basicamente, tirando as interpretações erradas, ele diz que a verdadeira e única igreja de Cristo, consiste nesse mundo, na sua estrutura, na igreja católica apostólica romana. Né? Então é maravilhoso. E aí bota fundamento na nossa fé, pessoal, e tira toda e qualquer dúvida. Depois, não bastasse tudo isso, ele vai falar a respeito também de como a igreja, do que celebra a igreja, né? Da igreja que celebra, então da liturgia. Nesse livro maravilhoso, outra indicação, o espírito da liturgia. Num contexto de mundo em que a gente está discutindo muita liturgia pro forma, aqui ele dá fundamentos interiores, né? E fundamentos sólidos para que a gente entenda a liturgia sem simplesmente ficar num criticismo louco. Né? O espírito da música, também aqui ele fala principalmente da música sacra, mas não somente. E aí, pessoal, Bento XVI, ele gostava muito de música, muito de arte sacra, inclusive ele era um excelente pianista. Né? E aí, então, alguns documentos também a respeito da liturgia, como por exemplo, da liturgia e dos sacramentos, como esse aqui, Sacramentum Caritatis, em que ele fala sobre a Eucaristia. Importantíssimo também de ler, pessoal. E por fim, uma coleção, essa coleção maravilhosa aqui, de Bento XVI, que na verdade é um compêndio de várias catequeses dele, né, de várias homilias, ao longo de todo o ano litúrgico, passando pelas festas, solenidades e por aí vai. Então, isso tudo a gente encontra no site do Vaticano, pessoal, vaticano.va, né? As catequeses dele, os documentos dele, né? Várias homilias, a gente encontra lá. Mas tem esse grande compêndio aqui que ficou muito bom. Então, pessoal, a gente apresentou não tudo, mas uma parte aqui, né, de todas essas contribuições que Bento XVI nos deu, aproveitando para dar algumas sugestões de leitura para vocês aí pelos próximos dias, né? A gente sabe que ele está um pouco doentinho, bastante doentinho na verdade, né? Então vamos rezar por ele, pessoal. Que Deus, então, que não lhe faltem as graças necessárias e que seja tudo conforme a vontade de Deus. E, de um jeito ou de outro, que ele um dia o encontre na glória, tenha a visão beatífica de nosso Senhor Jesus Cristo, então viva com ele pelos séculos dos séculos. Amém.